Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com uma convidada muito especial, uma filhotinha. A gente tá em busca de nome para ela. Mas, na verdade, essa noite a gente vai receber aqui neste perfil um querido que é o Nélio Silzantov, natural aqui da cidade de Vitória da Conquista, escritor, crítico literário, doutorando lá pela UFSCar em literatura. O Nélio, que já tem 3 livros publicados, é o Desumanizados, BR 2466 e, por último, e não menos importante, A Finitude das Coisas, que é um romance que se passa aqui na cidade de Vitória da Conquista, e eu tive a honra de receber o livro autografado pelo autor, e estou muito feliz de ter lido, um livro que me cativou bastante. E aí eu fiz esse convite singelo ao Nélio, e ele aceitou, e agora a gente vai conversar. Ele já entrou aqui na live, então eu vou convidá-lo para ingressar, e vocês não perdem por esperar. Hello, Olá. tá me ouvindo? Ouvindo sim, mas vendo não. Vixe, eu estou te vendo e te ouvindo muito bem. Ah, então pra mim eu acho que tá ok. Se você estiver me vendo aí, Acho que tá eu todo vou. mundo te vendo. O Beleza. pessoal tá vendo, Hélio? Pessoal, responde aí, por favor, que tá entrando, que já tá. A gente tem uma convidada, né, especial, você não tá vendo, eu acho, mas eu acho que tá ouvindo. Uhum. Tô ouvindo sim. Tá Eu ouvindo? abri uma outra tela aqui no computador e vai ter um delay de áudio e vídeo, mas eu vou conseguir ver você também. Aí, a Juliana disse que tá vendo nós dois, então eu acho que a gente pode seguir. Aham. Temos um problema, então, de internet. Eu acho que o Instagram hoje não está muito bacana. Ele está, assim, deixando a gente... O feed não carregou direito. Acho que pode ser alguma coisa assim. Ele sempre Mas buga não, comigo, né? ele sempre buga comigo também e faz de tudo para me prejudicar. É uma coisa, assim, incrível. Mas vamos lá, Vamos né? Eu estou muito feliz sim. nessa noite. Calhou, Nélio, neste dia 22 de fevereiro de 2024, a perda da professora Priscila Farfan, professora de Ciências Sociais na UESB. Eu tive o prazer de conhecê-la e soube há poucos instantes, assim, há pouquinho tempo mesmo, acho que menos de 2 horas, que ela faleceu. E eu digo que calhou essa notícia porque hoje a gente vai falar sobre a finitude das coisas. Uhum. E acho que a gente está aqui e falar sobre fim, uma espécie de curta homenagem à Priscila, né? Sim. Que tanto prezou pela leitura, tanto prezou pelo bem-estar, uma pessoa queridíssima, queridíssima. E vamos sentir muita falta dela. Mas eu quero começar parabenizando você. Eu quero começar falando que você brilhou nesse livro, brilhou assim poderosamente, potentemente. E fala aí um pouquinho de Nélio por Nélio, porque eu não Hum. vou ficar, não quero falar de você assim de forma tão dura. Então eu acho mais legal que a gente sabe um pouquinho de você por você mesmo. Bom, primeiramente eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade da gente estar batendo esse papo aqui. Para mim, como eu comentei, né, é uma honra e um prazer imenso ter a oportunidade de falar com você sobre literatura, né? E falar com você sobre literatura de um livro que eu escrevi, para mim, é algo assim imensurável, porque no fundo o que todo escritor procura, né, é ser lido, né? E quando a gente encontra pessoas que se dedicam à literatura, né, que
tornam a literatura como parte constitutiva e essencial de sua vida, assim, de uma honra e um prazer imenso, né? Eu gostaria também de externar aqui os meus sentimentos aos amigos e familiares da professora que faleceu nesse trágico acidente, falar sobre esse tema aqui, sobre a finitude, como você bem colocou na sua resenha e como a gente vai pontuar aqui ao longo dessa conversa. Para além desse sentido de fim ou de encerramento de algo, né, é um tema que eu tento expandir esse conceito, né, mostrar que a finitude, né, não é propriamente o fim das coisas, né? A gente pode muito bem encará-lo de uma outra forma e o que importa, no final das contas, é a relação que a gente estabelece com o outro, as memórias e os sentimentos que ficam. Bom, eu sou a pior pessoa para falar para falar de mim, né? Mas assim, como você colocou também no anúncio, né? Eu sou um cara nascido e criado em Vitória da Conquista, fiz filosofia na UERJ, sempre tive interesse pelo conhecimento de modo geral, as ciências humanas, a arte, então, também. Tentei me aventurar em outras linguagens, por assim dizer, né? O desenho, a música, as artes plásticas é algo que eu estou jogando para velhice, que já está ali na porta, né? Mas quem sabe. E a literatura sempre me rondou e de um tempo para cá tem se tornado algo mais concreto em minha vida. Eu fico feliz quando você disse que gostou do meu livro, né? De forma bastante elogiosa, porque é uma preocupação também de todo aquele que escreve, né? Independente do tempo, né? Da trajetória literária, é sempre uma preocupação você ter esse feedback de que a intenção do escritor, que é algo talvez que não esteja tão em voga, assim, né? Essa preocupação em saber da intenção do escritor, é super importante a gente ter esse retorno, de que essa intenção ela foi percebida, né? E, bom, enfim, vamos bater um papo que acho que vai ser uma noite bastante simbólica, assim, bastante afetuosa, sobretudo. Certamente. O pessoal tá adorando a tua presença aqui. Eu tô muito feliz por isso também, porque é, é bom a gente falar com quem a gente conhece, né? Eu, durante muito tempo, li gente morta, muita gente morta. Uhum, E eu acho que é muito importante ler os nossos, né? uhum, Ler os contemporâneos, ler pessoas que estão aqui, que escrevem muito bem, que têm uma oportunidade, que merecem uma oportunidade. Tem gente falando aqui que você é um excelente desenhista. Eu não sabia disso, então, por favor, depois, né? Vamos uhum, trocar essas figurinhas aí também. Mas, Nélio, eu quero começar essa noite e eu quero de antemão, gente, já pedir desculpas. Eu não sou de pedir desculpas, assim, antecipadamente, mas é porque eu tô um pouco nervosa com a presença de Nélio, que considero muito inteligente e eu não quero ser óbvia aqui essa noite, né? Então, assim, se eu perguntar alguma coisa muito óbvia, né, por favor, você me perdoe. Com o Caio, que acabou de chegar na live, eu não tive piedade. Eu fiz uhum. perguntas difíceis. Sei, E né? com você, eu não vou pegar, eu não peguei muito leve, né? Mas nunca se sabe. Você sabe, né? A gente tem uma perspectiva, mas a gente acaba Uhum. encontrando, às vezes, um movimento diferente. Eu Então, já te adianto que que eu não estou à altura do Caio para responder, né? Eu vi sua entrevista com ele, eu fiquei assim, né? Estupefato mesmo. Assim, falei assim, Caio elevou o nível das entrevistas para um patamar assim bem alto. Mas vamos que assim, vamos. você viu a parte, né? Que eu disse a ele Uhum. que aí ele falou, eu falei, Caio, que resposta profunda. Aí eu falei, mas Aham. também eu faço pergunta difícil. Sim. Então ficou muito difícil realmente de não ser profundo. Uhum. Mas para começar, e assim, como eu disse, não querendo ser óbvia, mas eu quero saber, né, do seguinte: como você lida com a passagem do tempo e com a finitude das coisas? Você nele. Como você tem lidado com a passagem do tempo, né? E, sobretudo, com o fim, né? O fim das coisas, das pessoas, das histórias. Como tem Uhum. sido isso pessoalmente para você? Pessoalmente, assim, a finitude da vida humana enquanto tema, né, assim, ou enquanto um grande enigma, que acho que
é para todos, né? Independente da pessoa tratar isso como um objeto de pesquisa acadêmico ou um objeto de estudo artístico, né? Mas como pessoa mesmo, né? Acho que todos nós nos questionamos sobre a vida e a morte, digamos assim. Mas para mim foi algo além de um questionar, é um objeto mesmo, assim, sabe? Que eu trago para mim muito mais como uma curiosidade, né? De, de tentar entender em todos os seus sentidos, né? No sentido místico, no sentido filosófico, no sentido mais cru do termo, mas também no sentido no outro sentido que eu lamento nós não termos, né? Nós brasileiros não temos, que é uma perspectiva talvez festiva da coisa, né? Quando eu olho para outras culturas, por exemplo, né? Em que a morte acontece uma espécie de celebração deste momento. Eu fico tentando captar, né, esses inúmeros significados. Então, a minha relação, primeiramente, com a morte é muito mais de admiração pelo tema, por esse fenômeno, né? É a nossa primeira e maior certeza, né, de que a partir do primeiro berro que nós damos, estamos caminhando para este encontro inevitável, apesar, né, apesar digamos assim, do sonho, da loucura humana em querer vencer a morte, né, e aí a gente entraria em outros temas, né, para além da fonte da juventude, que é uma coisa fantasiosa. Há pesquisas científicas interessadas em resolver esta questão, porque trata ela não como algo natural, mas sim como uma doença, né, que pode ser curada, enfim. Me interessa de inúmeras formas. Agora, a passagem do tempo, né? é, eu tenho uma outra curiosidade minha que só a velhice poderá dizer, né? De percepção mesmo do tempo, porque agora, neste exato momento, o tempo é isso que você descreveu na sua resenha, né? Ele escorre por entre os dedos, né? A gente não consegue detê-lo, não consegue segurar e não consegue também apreciar tudo aquilo que o tempo nos proporciona, né? Às vezes a gente está parado no ponto de ônibus esperando, né, o transporte coletivo e existe um tempo ali que poderia ser apreciado de outras formas. E, no entanto, a nossa urgência ou preocupações diárias nos impede disso. Então, assim, a vida moderna, ela meio que estraçalha a nossa relação com o tempo. E tudo isso me afeta. Eu tento, né, é claro, não é possível sempre, mas eu tento, na medida do possível, ter uma relação muito mais íntima com o tempo, mas tenho bastante curiosidade em saber se ele, na velhice, vai ter uma outra relação comigo mais lenta, né? Porque eu sinto falta disso, da lentidão da passagem do tempo, que a gente tem muito na infância, né? Na infância parece que a gente demora uns 10 anos para transcorrer 365 dias no ano, né? Um Antigamente, ano, pra né? gente... Antigamente. Então, antigamente. As crianças de hoje em dia eu não sei qual é a relação delas com o tempo. Tá bem Humano, difícil. humano talvez saiba responder isso aí, né? Mas, enfim. Mas eu queria ter uma outra relação com o tempo que eu não tenho agora. Então, isso é interessante porque eu acho que a gente, apesar de ter certeza sobre a finitude, pelo menos a finitude do nosso corpo, dessa massa física, que certamente vai se deteriorar, ainda assim a gente não consegue ter essa noção do quanto o tempo vivido e o tempo não vivido neste tempo é tão importante. Uhum. Tem um texto muito interessante sobre a questão da contemporaneidade, eu acho que é do Agamben. Não sei se você já leu, se teve contato, mas eu acho que eu tenho ele aqui, depois eu posso te passar nos bastidores e a gente conversa sobre isso também. Que é sobre isso, como o tempo vivido é o tempo não vivido. O quanto a gente deixa de viver e de aproveitar determinadas singelezas por conta de uma busca por um tempo que ainda não chegou e provavelmente pode não chegar, porque a gente está em Uhum. busca de viver algo que a gente não sabe se poderá ser vivido, né? Então essa é um grande paradoxo, né? Você viver aqui e você não ter tudo aquilo que você pretende viver, porque o tempo lá na frente é um momento que a gente não consegue prever, a gente não consegue
se relacionar com isso, né? Como você está dizendo aí. O quanto a sua relação com o tempo vai ser diferente quando você estiver mais velho, quando você estiver na sua fase, na fase de velhice mesmo, né? De poder desacelerar, de poder diminuir o ritmo e conseguir fazer as coisas numa velocidade que faz com que você aproveite esse tempo, né? Então, essa sua relação me parece assim um tanto quanto preocupada, um tanto quanto de angústia, né, por não aproveitar. E, Nélio, assim, você escreveu o livro, quem ainda não teve a oportunidade vai poder degustar e aproveitar essa inquietação do Nélio desde as primeiras páginas, porque eu acho que sim, transpira no livro, né, essa questão da sua inquietação, da sua indignação com relação a isso. E eu acho que tem a ver com essa pergunta que eu vou fazer agora para você, que é o seguinte: como você decidiu estabelecer que quem ia contar essa história, né, o eu lírico dessa história, seria uma mulher e não um homem, né? Como essa relação com o tempo e você não ser você falando ali sobre o que você gostaria de falar, como isso assim, como que se processou? Porque eu senti assim que foi um pouco difícil. Eu demorei um pouco de encontrar a Jeane ali. Eu não sei se é porque Uhum. eu já te conheço e eu sabia que era você que tinha escrito, então eu não sei se eu fiquei ali, mas eu tive essa sensação de que havia algo ali, havia uma distância, uma tentativa de dizer, olha, Jeane, você precisa falar. Eu tô aqui nos Uhum. bastidores, mas você precisa falar. E aí, em determinado momento, eu encontrei com a Jeane. Mas eu queria que você falasse um pouco desse desafio e o Uhum. quanto você como você definiu, né, que o eu lírico ia ser uma mulher para falar de tempo, para falar dessas inquietudes todas. Não sei se eu estou sendo muito invasiva, Não, assim. não, não, não tá não. É uma excelente pergunta e eu agradeço por ela, porque é algo que, né, faz parte, assim, de toda vez que eu escrevo um livro, eu gosto de pensá-lo antes e depois também, né? Esse aqui até que está demorando muito de acontecer, não sei por quê, mas assim, os dois anteriores, assim que eu recebi em casa, já comecei a lê-los, mudando a chave mesmo, não de escritor agora, né? Mas a partir de uma perspectiva de leitor, de tentar entender esse livro sobre uma outra ótica, né? É meio loucura isso, mas para mim funciona. Esse aqui eu não tentei, bom, eu não realizei isso ainda, né? Com a mesmo fôlego, com a mesma intensidade com que eu fiz os anteriores. Mas essa questão, né, a partir do momento que isso se estabeleceu, logo no primeiro, logo no primeiro, nas 5 primeiras páginas, assim, eu falei assim, não, aqui carece de que uma dessas personagens, elas seja uma mulher. Porque lá na frente, há outras questões que para mim são bastante caras. Por exemplo, ficaria muito insosso para mim se fosse uma história narrada sobre 4 rapazes, assim, toda essa masculinidade ali, né, de inúmeras formas, e que tudo fosse apenas essa perspectiva, digamos assim, masculina sobre a sociedade. O que um homem pode dizer sobre a sociedade, a não ser sobre os seus privilégios, né? E aí uma outra parcela bastante interessante ficaria de fora, né? Quer dizer, ela é colocada de fora intencionalmente. Não sei se você percebeu isso, Sim. né? Mas a presença da mulher aí, ela é quase coadjuvante, mesmo da narradora. Nos 2 primeiros capítulos, ela apenas narra esse encontro, ela apenas narra os feitos que, em sua maioria, são dos 3 amigos, né? Ela meio que coloca ali, eu estou ali presente, mas não estou. Isso aconteceu comigo, inclusive nas questões pessoais dela, ela não meio que joga para o leitor, né? Ou se enfurecer com ela porque não fez nada, ou ficar tão chocado quanto ela porque aconteceu, né? Mas isso foi proposital. Mas enfim, logo nas primeiras páginas eu falei assim, não, tem que ser uma personagem. Aí, para isso, né, a definição dessa voz narrativa, inclusive mudou a maneira como eu escrevi o prólogo, né? Tem um prólogo ali. Se você lê o prólogo, você não sabe definir o gênero,
e é proposital. Eu queria que fosse uma coisa que não marcasse o feminino ali, entendeu? Fosse uma coisa neutra. Você lê e você não sabe o gênero. E logo também nessas 5 primeiras páginas, isso não está tão definido. O primeiro nome dela não aparece, é só Simons, né? Lá na frente é que vai aparecer Jeanne. E lá na frente é que vai aparecer o nome verdadeiro dela, né? Ou a forma como as pessoas mais íntimas chamam ela, né? O Eric, os parentes, né? Essa construção da feminilidade dela vai se dando aos poucos. Porque aí eu me seguro agora, né? Onde eu me agarrei para que isso, para que eu justifique talvez essa fragmentação ou essa inconsistência dessa narradora. É justamente na frase da Simone de Beauvoir, né? A mulher, ela não nasce mulher, ela se torna mulher. Então eu queria que a própria Simon fosse ao longo desse contar a história dela e dos amigos dela e depois dela, acho que a terceira parte é mais ou menos isso, né? Ela passa a contar algo mais, tanto que ela deixa meio de lado ali, às vezes, os outros 3 amigos, né? Ela fala do Eric, fala também de outra cena, mas ela vai contar acontecimentos que são majoritariamente dela, né? Por quê? Porque ali já é uma virada de chave, até do próprio modo de narrar dela, né? Porque aquela fase, meio que aquele estágio, aquele episódio, ele já se concluiu, né? Então ela vai meio que tentando, né, decifrar quem ela se tornou, né? E isso para mim foi algo bastante interessante, entendeu? Porque também é uma dúvida que não é só, talvez, né? Não sei, não é só da mulher, mas também é do homem também, né? Quem é a mulher, né? Quem, para além de todos os estereótipos, né, que a gente poderia construir. Eu tomei bastante cuidado em relação a isso para não estereotipar mesmo as mulheres nesse sentido, né? De não colocá-la como de não demonstrar apenas a sua sensibilidade ou os outros estereótipos que a gente encontra por aí em relação à mulher, mas, sobretudo, de colocá-la numa perspectiva, inclusive até racional mesmo do termo, assim, que a Bruna Oliveira ela descreve isso, né, uma narradora filosófica, né, porque eu também sinto falta, às vezes, de encontrar uma personagem assim. No termo mais popular, talvez não muito bem escolhido, numa perspectiva mais dura, talvez, né? Eu queria que fosse isso. Tanto bom, no fundo o que me interessa é o ser humano, em todas as suas possibilidades. Aí, tanto sendo ele homem ou mulher ou de qualquer outro gênero, me interessa a condição humana, em todas as suas potencialidades, e aí eu exploro isso aí meio que sem piedade mesmo. Se a pessoa, se for para mostrar os defeitos da pessoa, ou do personagem no caso, né? A ideia é demonstrar isso o mais visceral possível, mas também se for para mostrar o outro lado, um lado mais terno, um lado mais humano, talvez, né? Aí a tentativa também de mostrar isso sem ser muito piegas, né? Sem deixar aquela coisa meio inconsistente. Mas foi intencional digamos, essa construção desse lado dela ao longo da narrativa, né? E eu fiquei feliz que você falou que conseguiu encontrá-la em algum caminho, né? Aí dá um certo alívio para o escritor do outro lado falar assim, então eu não viajei tanto. É isso, eu acho que o momento em que eu até falo na resenha, né, que eu segurei na mão dela e segui e comecei a caminhar no livro, é exatamente no momento em que ela vai falar do ônibus, né, que ela prefere ir caminhando porque ela vai sentindo a Uhum. cidade. Isso tem tudo a ver com o fato de você aproveitar o tempo, né? Esse tempo presente para aproveitar o ambiente, para aproveitar esse espaço, o quanto ela consegue, estando de fora, entre aspas, narrando o que acontece, é como se ela estivesse o tempo inteiro ali presente e ao mesmo tempo ela consegue absorver tudo o que acontece, porque a minúcia com que ela conta as histórias, as confusões, as problemáticas, as dúvidas, as dificuldades que ela enfrenta, né? Sendo uma mulher no meio daquelas 3 figuras, né? Que é o Aníbal, o Pavarotti e o Eric, né? Que é um primo dela. O quanto ela expressa como ela se sente naqueles lugares, como aquilo de alguma forma a toca, é muito interessante. É muito interessante também que você não fala sobre a questão da sexualidade dela, né?
do quanto isso não é importante na narrativa, e eu fiquei fascinada com isso, porque de fato a gente sente falta de encontrar uma literatura, às vezes, com essa mulher que não tipicamente doce, delicada, que está em busca de um casamento, ou que está sendo tolhida da sua liberdade, dos seus privilégios, o modo como ela enfrenta os pais, como ela enfrenta a realidade que ela vive. Mas eu queria falar de um outro personagem no seu livro, além da Simons, né, que eu prefiro chamar de Jeane, eu também já te falei isso. E eu a encontrei antes, né? Eu a encontrei no ônibus e antes, é um pouco antes do saber que o nome dela é Jeane. E no ônibus não, né? Ela caminhando em preferência ao ônibus. E tem uma outra personagem que me chamou muita atenção no seu livro, que eu não sei se é proposital, não sei se é de verdade, mas eu sou a louca do fantástico, da literatura fantástica, então eu vou ter que falar isso aqui. Vocês me desculpem. Mas tem 3 livrinhos que me fez recordar. O primeiro é Pedro Páramo. O segundo é Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques. O Pedro Páramo é do Juan Rulfo. O Amor nos Tempos do Cólera é do Gabriel Garcia Marques. E também me fez lembrar do Luiz de Azevedo, em O Cortiço. Esses 3 livros têm uma característica muito interessante, é que objetos, espaços, eles se transformam em personagens. No livro O Cortiço, o próprio Cortiço é um lugar, ou é uma personagem, né? Em Pedro Páramo, o deserto é um lugar, é uma personagem, né? E a Praça do Boneco, no bairro Brasil, é nitidamente uma personagem no seu livro. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu vim em Conquista, quem não sabe, eu moro em Conquista há 1 ano, e eu já tinha vindo aqui em Vitória da Conquista outras vezes, mas enquanto eu lia, eu me sentia nesse ambiente, né? Eu me sentia passeando naquela época, né? Em que as personagens ali estão ali passeando, estão aprontando, estão vivenciando ali aquelas loucuras ali da juventude. Eu queria que você falasse um pouco dessa personagem que é a Praça do Boneco. Que pode até não ser para você, mas para mim é, e como eu que tô aqui o perfil Não. Então você que lute. Não, total, absolutamente perfeita a sua pergunta, porque eu costumo dizer para outras pessoas, né, assim, o meu se eu posso chamar de projeto literário, né, que pode soar bastante ambicioso, mas pelo menos é uma ideia, uma meta que eu tracei para mim, é trabalhar 3 romances que tragam a cidade, Vitória da Conquista, como personagem, né? Não ela, é claro, não dá para falar da cidade como um todo, ou de toda a sua história, mas de locais específicos ou de algo que represente essa cidade, né? Na tentativa de tentar entendê-la, de tentar entender também de que modo essa cidade acaba moldando a gente, né? Enquanto pessoas que estamos ali vivenciando as nossas vidas, a gente é meio que parte desse organismo maior que é a cidade, né? E no primeiro eu faço isso, no primeiro Desumanizados, toda a trama, ou a trama principal, ela se desenvolve dentro de um coletivo, né? E aí os personagens que estão lá, eles vão rememorando a sua vida, enfim. E aí há uma linha que percorre, né? E é a linha da Zona Oeste, que é um lado não privilegiado de Vitória da Conquista, né? Não é o Oliva Flores, não é o Candeias, não é o Recreio, não é o Centro, mas esse lado, digamos assim, invisibilizado em tudo aquilo que for feito. Talvez agora o Batês, a Lagoa do Batês esteja chamando a atenção, né? Para as propagandas políticas, enfim. Mas na maioria das campanhas publicitárias, essa zona oeste não aparece, né? Porque a gente sabe, né, de tudo aquilo que está no imaginário das pessoas. E para mim, enquanto não apenas pelo fato de ter crescido no bairro Brasil, né, de ser alguém que passou grande parte da vida nessa zona, não apenas por isso, mas como um
dever mesmo de alguém que quer problemar a cidade para além daquilo que já é noticiado por todo mundo, né? Se abrir uma cratera amanhã no terminal Lauro de Freitas, para além do transtorno que isso causaria para a imensa maioria da população, a gente sabe, né? Que o mesmo talvez não aconteceria se fosse na Frei Benjamin ou na Avenida Brumada, enfim, sei lá. Posso estar viajando aqui. Mas era um dever meu falar sobre esse lado. Inclusive, este livro, eu até pensei em chamá-lo de Borracha Queimada, por exemplo. Mas eu acho que o bairro não tinha nascido nessa época, então eu falei assim, talvez futuramente eu fale sobre o Borracha Queimada, que ali, né, um trechinho ali do Cadija, mais na margem ali da Zona Oeste. Mas eu quero passar a conhecer outros bairros também para poder falar sobre eles depois. Mas a cidade como um todo me interessa. E aí, neste período, a reforma ou a criação, digamos, da Praça Desembargador Murilo Mármore, né? Poderia ser qualquer outro nome, mas é esse, enfim, né? Que eu prefiro chamar de Praça do Bonecão, que é mais honroso chamá-la assim, do que o nome de um desembargador qualquer. Enfim, isso foi bastante significativo para a vida daquelas pessoas ali, para a vida das pessoas em torno da praça, mas também para a vida de uma parcela da sociedade que não tem acesso a, digamos assim, a tudo aquilo que é oferecido pelo poder público, né? Nessa época havia micareta, né? A população se dirigia, mas o Natal da cidade, que é um pouco mais recente, talvez não é tão distante assim no tempo, ou os próprios eventos que acontecem no Centro de Cultura, tem pessoas que moram na periferia de Conquista que sequer sabem da existência do Centro de Cultura, que Verdade. sequer sabem da existência de uma biblioteca na cidade. Ou que nunca foram, por exemplo, na Praça da Catedral, né? E aí, quando essa praça ela surge, ela meio que muda mesmo, né? Ela passa a fornecer para as pessoas a possibilidade de, enfim, de celebrar a vida, de viver a vida em uma outra perspectiva, né? Eu brinco com isso lá, né? Que enquanto para algumas pessoas, os frequentadores da praça ali, né? Estão, enfim, vivendo da pior forma a sua vida, né? Porque essas pessoas estão muito mais preocupadas ali com o trabalho e tal. Então, as pessoas que estão ali frequentando, não. É muito mais. É você ter a experiência da vida em toda a sua potencialidade. É claro que cada um vai viver da forma que o desejo inflamar mais alto, né? Mas isso fez toda uma diferença. A gente sabe o quanto o quão é faltoso, digamos assim, a existência de espaços públicos que a gente possa estabelecer relações, né? Quer seja com nossos amigos ou com as pessoas que moram ali em frente mesmo, né? Mas eu queria que isso estivesse ali registrado, né? E o mais curioso é perceber que alguns desses trajetos, desses personagens aqui, as pessoas que estão lendo se identificam, né? Falam assim, os personagens vão lá passear no cemitério da saudade, a gente fez isso. Eu recebi esses feedbacks, né? Quem nunca pulou o muro do cemitério da saudade à noite e atravessou ele, ou quem nunca foi lá para, enfim, para curtir uma espécie de sarau gótico, sei lá o quê, entre outros espaços, né? Essa própria subversão juvenil que é atravessar a cidade andando, né? Então, assim, você tem total razão em falar que a Praça do Boneco é um personagem nesse livro. É fantástico perceber isso, assim, porque me marcou muito. Eu gosto muito daquela praça. E eu acho que a praça, né, aqui me apropriando do trabalho incrível do professor Cláudio, é uma representação do direito à cidade. Né? Uhum. É o professor Cláudio Carvalho que fala muito bem sobre isso, sobre a importância, né, de você ter direito a esses espaços e como a praça, como as praças são um pedacinho disso, né? Eu recentemente falei muito mal sobre a questão de como alguns espaços públicos, né, como por exemplo o Centro de Cultura, e que recebeu ali a feira literária, conversava recentemente com o João, né, com outras pessoas, sobre a importância de as pessoas terem acesso a determinados locais e a esses espaços de cultura. E é muito bom e é muito interessante saber que você fez isso e que eu consegui, assim, né, perceber ali.
E encarei mesmo, assim, a Praça do Boneco como essa figura, né? Essa figura que não poderia deixar de estar ali. Nelly, a gente está tendo muitos comentários aqui. Eu ia dar sequência às perguntas, mas depois eu volto para as perguntas. Mas eu queria falar que você está realmente deixando as pessoas nostálgicas. A Noy falou aqui, né, que ela morou perto do Borracha Queimada na infância e na adolescência. Mileide colocou aqui, assim, Praça do Boneco é um coraçãozinho. E aí é bem legal, né? Porque dá para perceber que as pessoas têm realmente uma relação de afeto com esse lugar. O Paulo tá, assim, feliz de ver você aqui também, online, comigo. Disse grande Nélio. Falando sobre a questão da proximidade do escritor com a personagem, né? Com a criação, né? Que é uma singularidade. O quanto manter esse distanciamento é difícil, né? Que não é fácil e é bem interessante. O Luiz Alter colocou aqui que como é possível existir sem a presença daqueles que amamos, né? E aí eu acho que ele quis também, assim, questionar sobre uma relação do tempo com as pessoas com quem a gente convive. Certamente foi isso. Josué disse que está aqui para prestigiar você. O Luiz também me pediu para te fazer uma pergunta e eu já vou fazer essa pergunta agora e aí depois a gente dá sequência às outras perguntas que eu gostaria de fazer a você. Não sei se vai dar tempo de fazer todas. Acho que a gente vai ter que ter uma live parte 2, mentira. Pode ficar, seria um prazer. Ele perguntou aqui assim, qual é o seu compromisso com a poesia? Se você escreve ou se você tenta escrever poemas, né? Eu vou encerrar aqui esse montinho de perguntas. E aí você puder responder essa pergunta do Luiz. Ele disse que é uma frase do seu livro, né? É uma frase do seu livro. Como é possível existir sem a presença daqueles que amamos, né? Porque eu tento fazer isso também, né? Dessa afinitude, né? Em relação também àqueles que permanecem, né? Como é que a gente permanece, né? Quando uma parte nossa, que a gente considera as pessoas como parte, né, constitutiva do nosso ser, né? Quando essa parte ela já não está mais presente fisicamente, né? Enfim, tento trabalhar isso ali. A primeira questão dele, eu vou ser bem rapidinho aqui, eu sou meio prolixo nas minhas respostas, então vou tentar ser bem curto. Eu acho que todo mundo começa na poesia, né? Levando a sério ou não, acho que todo mundo meio que faz ali uns versinhos na adolescência e tal. Eu comecei por aí. Mas eu sempre tive bom, né? Eu sempre tive um olhar muito crítico para tudo aquilo que eu faço, né? Às vezes eu peso a mão, mas eu acho que isso meio que me beneficia de alguma forma. E olhando para aquilo que eu fazia, eu falei assim, não, cara, tenta outra coisa, porque acho que poesia não é bem a sua praia, não. E mesmo olhando, né, para algumas produções poéticas por aí, que eu poderia estar ali caminhando par em par com elas, né? Ao analisar a minha, eu sou mais rígido. Eu falo assim, não, se for para fazer isso, talvez seja melhor tentar outra coisa. E é o que eu faço, né? Estou tentando a prosa porque é a minha última alternativa dentro do campo literário, né? Nossa, Para o ensaio, para o ensaio, para o ensaio, por exemplo, eu não saberia escrever um livro, né, inteiramente ensaístico, né? E eu acho que a ficção é um bom lugar para isso. Aí eu tento unir as duas coisas, né? Aliás, as três coisas, né? Eu arrisco ali alguns versos meio poéticos, digamos assim, né? Mas eu paro logo para o final. Aqui tá ótimo, aqui uns 2 ou 3 versinhos tá bom. E nesse livro, curiosamente, tem a Jeane, né? Ela é bem, digamos assim, ela é bem antiestética, né? Ela meio que brinca lá com os versinhos, aí no final ela fala assim, ó, vai ficar assim mesmo esse negócio, e vai ficar horrível, tosco assim mesmo, porque esse é o objetivo, né? Ela usa uma outra frase lá, né? Como usa o termo cadela, né? Alguma coisa assim, mas enfim. Mas a ideia do livro também é esse, porque uma das questões, digamos assim, um dos conceitos que meio que me orientou, esteticamente falando, é o decadentismo, né? Enquanto conceito e tal. Até por conta, para falar da juventude, né? Eu queria me inspirar nesse tema sobre o decadentismo como
como um ideal filosófico mesmo de vida, mas também como um conceito estético da coisa. E aí o livro não podia ser inteiramente bonitinho, né? Ele tinha que ter algumas imperfeições, digamos assim, propositais. E aí, esses versinhos lá também é bem por aí. Acho que ele responde bem essa questão. Mas eu não quero publicar nenhum livro de poesia futuramente, não, tá? Assim, eu já Não, já meio que está deixei. selado, né? Ele não vai Não, publicar não, poesias. Ele tô bem na prosa. decretou. Para a felicidade dos meus amigos poetas, eu não vou me atrever. Diga ao povo que eu me abstenho da Eu me poesia. abstenho. E interessante você falar sobre essa questão, que eu vou voltar agora, gente, para as minhas perguntas. Sobre a questão do decadentismo, a questão da juventude. O jogo com o tempo, Nélio. O jogo com o tempo é essa representação? É isso que você quer trazer? Porque a gente está em 1993 e, repentinamente, a gente vai ali ter um encontro em 2007. E aí, em alguns momentos, a gente vai estar lá em 2013, já mais para o final da segunda parte do livro. Uhum. Esse jogo com o tempo, né? Isso é um jeito de falar sobre a finitude das coisas, é um jeito da gente falar de como a gente olhar para trás, é um jeito de permanecer ali, é um Uhum. jeito de conter o tempo. Também. Primeiro tem uma questão técnica mesmo, né? Por exemplo, que é a estrutura do pensamento, né? O pensamento, ele não é tão linear quanto, aliás, ele não é linear de jeito nenhum, mas quanto uma, digamos assim, um pensamento racional. A memória, na verdade, não é linear, mas o pensamento talvez seja, né? A gente vai tentando fazer um encaminhamento lógico da coisa e a gente tenta traçar uma linearidade na estrutura do pensamento. Mas a memória, ela é intercruzada por inúmeras outras memórias, né? Não tem como você puxar um fio, digamos assim, e conduzi-lo de maneira retilínea, né? Assim, quando a gente para pensar na infância, esse pensamento ele é atravessado por outras coisas, que ou quer seja, reaparecendo mais à frente, digamos, se você para pensar na infância, você vai lembrar de um fato na adolescência, que isso se repete, e também na vida adulta, né? Mas mesmo quando você para pensar no hoje, esse hoje também ele é atravessado por essas coisas. Então tem essa questão técnica, né? Da forma não linear da memória. Mas a outra questão também é essa que você coloca, né? Dessa forma de lidar com a finitude, né? A ideia aqui é tentar fugir do conceito comum de que a finitude está relacionada com o fim, né? E essa relação espaço-tempo, quando a gente para pensar na finitude das coisas, ela é muito. A gente encontra facilmente ela ali, por exemplo, entre os gregos, sobretudo na Idade Média, né, em termos de pesquisa filosófica falando, porque estava em questão toda para onde vai a alma, se existe vida após a morte, e se existe a vida após a morte. Ela é o quê? Ela é uma prolongação do tempo ou ela é a eternidade? Se é a eternidade, é um instante fixado onde nada acontece. Como se fosse uma fotografia. Isso é eternidade, né? A gente pensa que a vida após a morte, por exemplo, para algumas pessoas, vai colocar assim, vou ser bem rápido nisso, de que a gente vai poder viver novamente, né? Aliás, vai poder dar continuidade à vida, numa perspectiva onde não vai haver sofrimento, enfim e tal, mas para a grande maioria de físicos e filósofos, viver a vida lá é uma outra lógica, né? Mas eu queria fugir de tudo isso, né? Eu não queria saber disso. Eu quero saber de outras relações dessa finitude. O tempo ali, ele é muito mais um emaranhado de coisas mesmo, porque no final das contas, por exemplo, quando a gente para pensar na existência de uma pessoa comum ou de um artista, né? O quanto essas pessoas ficam presentes na nossa vida ou na nossa memória, no nosso sentimento, né? Quando a presença física delas não está mais presente. Esses dias alguém no grupo colocou, né? Eu tenho um receio de que tal pessoa seja esquecida, né? Falando de uma escritora conquistense. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Falei assim, não, certamente ela não será esquecida
como outros escritores não são, mas talvez não seja tão lembrada quanto mereceria ser lembrada, né? E isso é uma questão. Mas, mas se você reparar, os dois primeiros capítulos, ela faz um recuo do tempo só até 90, né? Porque ela está tentando entender de que modo essa relação de amizade foi construída. E quem Interrompi, era essa... interrompi. Isso. E quem era ela nesse período? Mas quando ela meio que esse ciclo se fecha, né? Porque um dos temas, digamos assim, o primeiro tema que me impulsionou a escrever é o suicídio, né? Que é uma questão bastante cara para mim, enquanto uma das possibilidades de finitude da vida, né? Digamos assim. Então esse era um tema que eu queria tratar dentro da narrativa. E quando esse chegou, digamos assim, no que em literatura a gente chama de clímax, né, ou ponto crucial, ou ponto determinante da história, quando eu cheguei nesse tempo, eu falei assim, e agora? Né? Agora tinha a Simons ou a Jeanne ainda para narrar a sua história. E aí ela faz um outro recuo no tempo mais amplo ainda, né? Ela volta na sua infância e depois vai até um pouco mais além de 2007, né? E vai então um pouco mais além, porque há essa necessidade de também alargar o tempo, né? De tornar o tempo muito mais amplo ou muito mais curto, né? Vai depender muito do que ela quer lembrar para tentar entender a si mesma. Então, a Juliana colocou aqui com relação a essa questão, né, do suicídio. Assim, eu confesso que eu não ia tratar sobre isso porque eu entendi de cara que você estava falando muito disso, né, do quanto essas possibilidades de fim, inclusive por meio do suicídio, que é um tema muito, muito áspero, muito áspero. Uhum. Mas parece que tem Marcos no Desumanizados, que eu ainda não li. Eu já tenho um livro, mas eu ainda não li o Desumanizados. O Marcos faz isso também? Então, ali, essa é uma dúvida que tá ali, né? Porque a depender, é um acidente que ocorre com o ônibus. A depender. E não há não há marcado no livro, eu jogo pro leitor escolher quem foi que causou esse acidente. Marco ele é o motorista, né? Tá. E há de se supor que seja ele, mas eu descrevo a cena, essa cena específica, com a participação de outros dois personagens que poderia ter essa intenção. A pulsão de morte, ela está ali presente, né? E essa questão do suicídio, para mim, na cidade de Vitória da Conquista, em específico, eu não sei o quanto isso se reflete em termos de dados, sabe? Mas se a gente ficar atento a todas as notícias, tiver acesso às inúmeras informações oficiais e não oficiais, a gente vai se assustar com o número de pessoas, né, que encerram a sua vida dessa forma, né? Inclusive, não sei se você conhece ali o viaduto ali onde era o clube social, né, que há uns alumbrados lá, uma proteção, porque ali era um lugar bastante recorrente de pessoas que se jogavam ali. E há poucas cidades que têm viadutos onde esse tipo de estrutura é montado, né? Em Vitória da Conquista há essa estrutura. Por quê? Porque era algo bastante recorrente. Mas para além desse modo, ou desse espaço, há inúmeras outras situações e notícias que levam a gente a se assustar diante dessas notícias, né? Um ano mal começou e pelo menos três pessoas, eu tenho notícias de três pessoas que cometeram suicídio na cidade. Então, assim, Eu fiquei aí bem assustada também. eu queria Eu percebi. trazer esse tema, mas não queria, sabe, a minha ideia é sempre não, é muito mais lançar a dúvida e a pergunta para o leitor do que fornecer a ele respostas, sabe? Eu gosto de provocar, muito mais provocar do que receitar algo ou dizer o que eu penso. Às vezes eu coloco um pensamento contraditório meu ali, sabe? Assim, uma coisa que eu defendo, às vezes eu coloco lá numa outra perspectiva, já para ver o que o leitor depois vai pensar disso. Por exemplo, até hoje eu não tratei sobre o veganismo, né? E eu coloco muito mais uma visão muito menos pró-veganismo nos meus livros do que vegana, por exemplo. Sim. Porque o meu interesse é outro, não é o único compromisso que eu tenho
digamos assim, se for para assumir um compromisso, de, de, de indicar algo ao leitor, referências artísticas. Isso eu me comprometo. Isso a gente dá para perceber, porque se vocês quiserem referências musicais, filosóficas nesse livro, principalmente musicais, é bom ler com um caderninho do lado para anotar, porque são muitas referências artísticas. Muitas, muitas, muitas. Tanto é que eu acho que eu nem falo sobre... Ah, não, eu falo sobre isso na minha resenha também. Mas, assim, é uma coisa assim, que está muito em destaque. Você respondeu a pergunta da Juliana. Ela perguntou sobre Eric, mas, na verdade, foi o Aníbal, né? O Aníbal que tira a própria vida. É o Aníbal? Uhum. É, o Aníbal. Então, em termos, digamos assim, de fato concreto, é o Aníbal, sabe? Mas O Eric acho que que a gente não a fica... Brenda coloca, a Brenda coloca o Eric como alguém que abdica da própria existência, né? Esse suicídio simbólico, digamos assim, Sim, que é quando a sim. pessoa abdica de viver, né, da sua existência, entendeu? Isso, de Isso. certo modo, é um tipo de morte também, quando você perde a sua identidade, quando você, né, ali. Mas Não é acho spoiler, que não. talvez Olha o Paulo me crucificando. Cuidado. Olha o spoiler. são pouquíssimos leitores que eu acho que faria esse tipo de leitura, sabe? Do Eric, enquanto um potencial suicida também. É interessante isso, né? Eu me lembrei agora da Clarice Lispector, né? Que não faz, não vai adiante, mas eu não entendo diferente, né? Não entendo diferente. Assim. Eu acho que para mim foi a mesma coisa, né? A gente só Uhum. mudar o nome. Sim, 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 Mas sim. há ali uma ausência, né? Há ali um reconhecimento, não saber lidar com o absurdo, como a Juliana muito bem colocou aqui. E eu quero falar agora, né, sobre família, pátria ou religião. E aí eu queria saber de você, nessa tríade, qual é a mais podre? Eu coloquei ali, né? A mais podridão na tríade ou na trilogia do que a gente imagina, né? Tá logo ali. Quando a gente fala em formação da cidade, não há eu penso que dá para a gente fixar essa tríade ali como os pilares, digamos assim, da formação de uma sociedade, né? Porque tanto uma questão, uma perspectiva religiosa mesmo, eu acho que dificilmente não há uma comunidade em qualquer parte do mundo, por menor ou maior que seja, onde isso não é um fator a ser considerado. E nessa época, né, a gente tem a ascensão, digamos assim, das igrejas neopentecostais, são fato, né? Tanto que hoje não há como você fazer uma análise sociológica sem levar em consideração, né, a expansão do neoprotestantismo, né, e eu posso estar equivocado quanto à marcação no tempo histórico onde isso se dá, né, mas nesse período ele é bastante significativo. De lá para cá, né, é absurdo a quantidade de igrejas que a gente encontra, né, em cada esquina. Outro dia alguém ainda falou assim: há mais igrejas em Conquista do que boteco, é onde esse mundo vai parar, né? Boa perspectiva. E aí, a ideia de pátria mesmo, né? Eu acho que é uma questão bastante problemática. Agora, e família, né? Aí, o que é mais podre, eu não sei dizer, né? Para mim é um coquetel meu danoso. Pode ser, né? Pode não ser também. Eu gosto, em termos de perspectiva do que é a pátria, eu gosto muito do que o Tolstói diz, né? Um dos livros dele, pouco lidos, eu acho pouco conhecido, que é o reino de Deus está entre vós, que é onde ele vai tratar sobre a questão do pacifismo, ele vai pegar algumas experiências de não violência e vai falar sobre também, vai problematizar a questão da pátria e tal. E aí ele coloca lá, né, minha pátria é o mundo, né? Eu acho isso bonito porque você meio que rompe todas as barreiras e rompe tudo aquilo que nos distancia, tudo aquilo que é motivo de guerra, talvez. Enfim, quando você passa a não enxergar essas demarcações, né,
de território, essa coisa meio territorialista. Isso é uma perspectiva bastante positiva em relação a isso. Agora, a família no Brasil é uma coisa bastante complicada, né? A família, por exemplo, dos quatro personagens, elas são todas, acho que de dois, ela representa bem digamos assim, a maioria das famílias dos lares brasileiros, né? Assim, de que é um tipo de família constituída, em sua maioria, por uma mãe, né? Que é a manutenedora do lar, que é quem traz o sustento, quem educa e tal. E os pais ou se ausentam, ou enfim, ou acabam, né? Não participando dessa vida familiar, digamos assim, e quando participa, da forma como ele é retratado ali, não é a melhor maneira possível, né? Eu não sei responder essa pergunta sua, não. Mas eu tento dar algumas dicas ali, né? Talvez. É interessante porque eu concordo com você que é muito difícil escolher e eu fiz essa pergunta de forma capciosa porque eu sabia que Aham. é difícil escolher, né? Porque, na verdade, elas representam uma grande tríade de dominação, né? É. Quando a gente vai pensar assim, numa perspectiva marxista, por exemplo, a gente entende, né? Que família é essa, Uhum. né? Que a gente está falando, onde o conceito de pai e abandono é sinônimo, né? Uhum. Uhum. O pai abandonou é redundância, praticamente. Uhum. Uhum. E a gente pensar que isso, na verdade, norteia famílias que não têm essa estrutura familiar, né? E quanto a religião é utilizada justamente para fazer com que as pessoas acreditem que esse é um modelo que existe, mesmo que não esteja acontecendo ali na sua casa, né? O quanto esse conceito de pátria e aí esse vínculo com uma direita que vai usar de um discurso pueril, vazio, Uhum. totalmente manipulador. Eu acho que a palavra é Uhum. essa, né? Aham. É você se Sim. sentir parte de algo que você não faz parte. Que é o que a gente estava Uhum. falando sobre, por exemplo, o direito da cidade. Então, quando a gente vai para essa noção do que é realmente podre, é tudo junto, porque É. um alimenta o outro, né? Então, ali é um coquetelzão do mal, é o coquetel do mal, né? E que se você não tomar cuidado, você bebe de manhã e você nunca mais volta a enxergar a vida, a sua vida, como de fato ela é e ela sempre foi. Né? Então, Uhum. assim, eu tenho um livro chamado O Ódio. Deixa eu ver se ele tá fácil aqui, porque é um livro interessante. Ok. O Ódio como Política, é o nome. E é um livro bem fininho, que tem 12 ensaios ali, ou 12 artigos ali, que falam sobre o ódio da direita. Né? O Uhum. quanto a direita se estabeleceu no país justamente usando discursos que não deveriam ser aceitos pela comunidade pobre, pela comunidade carente. Né? E aí, nesse momento, aí, nesses discursos, que a gente vai percebendo que essas pessoas estão realmente travadas, né? Aqui usando um conceito bem baiano para depois que você toma um porre, você está travado de Uhum. família, pátria e religião, quando na verdade você não pensou muito bem sobre isso, Uhum. bebeu, algo que alguém colocou no seu copo e boa noite, Cinderela. Sim, Né? Acabou isso para mesmo. você. Uma boa alusão. Então é muito interessante que você faça essa abordagem ali, porque a Jeane, ela ali de forma muito filosófica, ela vai abordar isso e ali eu acho que fica muito claro em dados momentos e em outros é mais essa construção do contraditório que você traz aí pra gente, né, na sua escrita. Você está sempre falando desse contraditório. Eu sinto você muito contraditório. Uhum. É na contradição que está esse crescimento, né? No modo como a gente se estabelece, no quanto a gente duvida e questiona coisas para continuar. Uhum. Então, é assim que eu vejo, assim, que eu fiz uma parada, eu devia estar deixando você falar, mas eu tô falando horrores aqui. Eu tô adorando. Só conhece uma obra literária justamente a partir da perspectiva dos seus leitores, né? Então, assim, para mim é um deleite tá ouvindo as suas palavras sobre o livro.
Que bacana, Nelly. Muito obrigada mesmo pela sua generosidade. Agora, por último, assim, eu queria falar de você. Assim, eu queria. Por último, assim, né? Vamos ver se o Instagram me dá mais um tempinho. Eu queria saber do que é que você sente mais falta aqui na cidade. É da sua juventude lá, dos tempos, que a gente não vai falar dos anos, assim, né? Para não denunciar a idade do rapaz. E daqueles lugares, né, que a gente passa junto e ali no livro. Você sente falta das coisas, das pessoas, dos espaços, dos ambientes? O que que falta? O que que faz falta na sua vida, assim? Atualmente, digamos assim, o fato de estar longe me faz sentir falta de inúmeras coisas. Uhum. Mas pensando como um morador da cidade, o que me faz sentir falta é um outro tipo de vivência que poderia existir na cidade que ela não tem, sabe? Porque é uma cidade muito esporádica em relação a determinados movimentos artísticos, por assim dizer, né? Vou dar um exemplo do rock, da cena musical em Vitória da Conquista. Ela é muito marcada por períodos, assim. Sempre o pessoal gosta de marcar como a era de ouro e justamente esse período da década de 90 e tal. Mas houve outros momentos e agora, por exemplo, agora meio que está havendo uma retomada, mas é sempre algo muito esporádico, sabe? Não é algo meio que tão consolidado assim. E se a gente olhar para a cena literária, então, né? Que período foi esse? Qual foi a era de ouro da literatura em Vitória da Conquista, né? Quem é que tem conhecimento da existência de uma cena literária na cidade? Será que realmente existe? Né? Escritores a gente sabe que tem, né? Um aqui, outro ali, mas nem todo mundo conhece. E mesmo quem faz literatura na cidade, né, não necessariamente os escritores, mas quem está envolvido com a agenda literária, digamos assim, mesmo essas pessoas não conhecem todos os escritores ou não valorizam os escritores locais, né? Então, o que eu sinto falta é justamente dessa possibilidade de viver uma certo tipo de experiência existencial humana mesmo e de conquistência ou de baiano, enfim, de uma cidade que tem tudo para ser o diferencial, né? Em termos de produção cultural mesmo, sabe? Assim, acho que todo mundo olha para a Bahia como se fosse um grande celeiro de artistas e tal, e que na Bahia todo mundo é artista e sempre tem festa, e sempre, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? E, sobretudo, o interior da Bahia não é Salvador, né? A Bahia e Salvador não é a Bahia, né? A Bahia é muito maior do que Salvador, mas de que Bahia é essa que nós estamos falando, né? Eu sinto falta disso. Em todos os meus livros, eu tento trabalhar a questão da identidade. A identidade quer seja a identidade pessoal, né, que está tão em falta hoje em dia, né, nessa massificação das relações sociais, tal, dessa fragmentação mesmo daquilo que nós somos, do nosso modo de ser e estar no mundo, né, dessa liquidez, como Bauman vai dizer. É, eu sinto a necessidade de trabalhar isso, né, dessa questão da identidade pessoal. Mas, para além da identidade pessoal, da identidade da própria cidade, né? O que que é, Vitória? O pessoal gosta de chamá-la de cosmopolita, né? Isso para mim não quer dizer nada. Então, quer dizer que é um balaio de gato lá que ninguém sabe dizer o que que é, né? É porque também há muitas pessoas que vêm de outras regiões do país. De que forma essas pessoas contribuem para a construção da identidade da cidade, né? Há que se perguntar sobre isso. E por isso a contemporaneidade me interessa, né? O passado me interessa, mas a contemporaneidade muito mais. É muito importante. Porque, né, talvez seja isso que eu mais sinto falta. Eu não sou muito nostálgico, não, sabe, em relação à infância, em relação. Eu entendo muito bem, eu aceito muito bem todas as experiências que eu tive, sejam elas boas ou más, sabe? Eu aceito muito bem como elas se deram. Não sinto muita falta disso, não. Mas sinto falta do tempo, que eu não tenho, e sinto falta dessa coisa mais, digamos assim, mais em relação à identidade do que é ser conquistense, do que é ser baiano, do que é ser um escritor, enfim. Bonito isso, né? De você sentir falta de um tempo que você não tem. Muito bonito isso. Nélia, eu sei que dizem que os pais amam todos os filhos iguais. Mas é mentira.
Todo mundo diz isso, mas é mentira. É. Dos, Aham. dos livros, quem é o seu preferido? E Jeane é a sua preferida? Claro. Claro. Das personagens, sim. Das personagens do livro, sim. Desse livro, sim. E dos livros? Mas, dos livros, de todos os livros, o meu Não, qual personagem é o preferido? livro? Qual dos 3 livros, né? Porque eu vou Ó, entender os filhos aí, os livros como filhos, né? eu não li ainda A Finitude das Coisas da mesma maneira como eu li os anteriores, né? Eu falei isso antes. Então, por ter conhecimento do que os outros são, eu prefiro esse só. Não é por ser o primeiro, mas é porque depois que eu concluí ele, e depois que eu li ele, eu falei assim, agora ferrou, porque o que eu vou fazer? Tá Sabe? chorando, ó. Assim, eu A finitude tá duvidava de, chorando. eu duvidava de mim mesmo, sabe? Assim, se eu seria capaz de escrever algo, no mínimo, ali próximo. Sim. É um livro, talvez, nem todo mundo gosta dele, sabe? Mas eu tenho um carinho por ele. Agora, se você perguntar qual é o livro mais maduro, digamos assim, aquele que possivelmente demonstra as minhas melhores qualidades como escritor, aí sem dúvida é esse, sabe? Entendi. Mas você Esse é tem o um mesmo. lá no primogênito. Não é por ser primogênito, né? Mas, eu tenho por ele porque, assim, por causa do personagem, sabe? Assim, eu gosto muito do Zé Bastião. Eu acho que é um personagem, você vai ver, é um personagem bem interessante, assim, sabe? Primeiro porque ele é um cara, é um morador de rua, né? Então são poucos personagens, são poucos narradores que a gente tem conhecimento na literatura que representa essa, digamos assim, esse indivíduo da sociedade, digamos assim, né? Eu gosto de trabalhar com esses personagens, né? Com os não queridos, digamos assim. Então, tudo que não presta para mim vale ouro, digamos assim, né? Então, eu tenho esse carinho por ele por isso, né? Mas eu gosto muito desse. Tô curtindo também, né? Assim, é recém-lançado. Ele tem tudo para ocupar um espaço maior aqui dentro, né? Então, assim, talvez no final do ano eu lhe dê uma outra resposta. Né? Muito bem. Não seria você se não mudasse, né? As Aham, contradições que com envolvem. certeza, com certeza. Aham. Gente, antes de ser expulsa, eu quero muito agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui. O pessoal veio prestigiar Nelly. Eu sei que não foi por minha causa, gente, eu sei disso. Eu sei que foi por Com causa de certeza Nélio. foi. Foi por sua causa. Porque Nélio é um querido. E eu quero muito agradecer a oportunidade, quero agradecer pelo livro, assim. Já agradeci pessoalmente, já falei várias vezes sobre isso. Mas eu quero muito agradecer a oportunidade, porque é a primeira vez que eu leio um livro e me sinto tão nostálgica. Né? Eu já li livros para chorar, já li livros para me identificar, já li livros para rir, já tive muitas experiências, mas a nostalgia que eu senti lendo A Finitude das Coisas foi muito interessante. Eu senti falta de coisas que eu nunca vivi e que eu gostaria de ter vivido se eu tivesse esse tempo. E eu quero desejar, né, a você vida longa, muitos livros, muitas produções textuais e muitas conversas como essa. Né? Eu espero ter, assim, muito tempo para poder voltar aqui e encontrar você de novo e para a gente falar de um livro novo ou de um livro velho. E para que a gente experiencie, né, e tenha esse momento que para mim foi enriquecedor. Muito obrigada mesmo, né, pela sua disponibilidade, né, por você ter vindo aqui. E saiba que as portas do Primeira Impressão estão sempre abertas. Eu só tenho a te agradecer por isso, né? Como eu disse anteriormente, né? É uma honra para mim, né? Ter essa possibilidade, essa oportunidade de falar sobre literatura e de falar sobre literatura como produção mesmo, né? Como algo que não apenas lancei no mundo, mas como algo que também te tocou de alguma forma, né? Isso para mim é sem igual, assim, é imensurável. E agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes também, né? Eu sei do sacrifício que é para muitas estarem aqui, né? Por conta mesmo dessa coisa louca que a gente chama de vida. Então, muito obrigado e será sempre um convite aceito, né? Toda vez que surgir a oportunidade. E também vamos nos falando e conversando durante
abraço a todos. Um grande abraço. Gente, obrigada, boa noite. Hora de descansar, que Nélio precisa descansar. Todo Vou mundo. viajar amanhã cedo, inclusive. Aí, tá vendo? É. Acertei, eu nem sabia, gente. Então, Aí, Nélio, tá boa viagem, bom descanso e um bom tempo. Valeu, obrigadão. Tá, Valeu, você também. gente?